Fala aí, galera. Eu não fazia ideia que tava tendo a Garota de Fora Recomeço, então antes de fazer algum vídeo sobre Garota de Fora Recomeço, que eu ainda não assisti nada, eu tô revendo Garota de Fora desde o primeiro episódio, aí eu vou ter que ver a segunda temporada ainda e ainda ver essa série nova aí, porque faz muito tempo que eu terminei Garota de Fora, nem sabia que ia ter continuação disso, só que eu gosto muito, né? A No é tipo uma das personagens que mais... Eu acho que nós temos o mesmo mindset, sabe? Junto com a Rue de Euphoria e o Paperboy de Atlanta. Esses três personagens formam a Nala. A Nala são esses três. E hoje eu vi o primeiro episódio, né? Verdade nua e crua da primeira temporada de Garota de Fora. É o episódio aquele que tem um professor assediador. E esse é um dos episódios que eu gosto, tá? Porque nem todos eu gosto. Garota de Fora, pra quem não sabe, é uma série que tem a Nano, esse espírito aí tailandês. O ponto é que ela tem superpoderes. E nesse primeiro episódio aqui, ela usa o superpoder dela, tipo, 2 vezes só. No final, quando ela some no meio da multidão, como se ela nunca tivesse existido, porque ela faz isso quase todo episódio. E também no momento onde ela coloca um monte de cadeira e mesa na frente da porta pro professor não sair, porque não tem como ela ter ido rápido lá embaixo, colocar isso e subir lá em cima de novo no auditório. Bem que eu acho que não é um auditório. Aquele lugar que eles estavam fazendo yoga. E o resto do episódio, ela faz coisas que qualquer outro ser humano conseguiria fazer, e eu acho que é proposital pra conseguir fazer sentido dentro da história do ponto de vista do professor, né? Porque ela precisa entrar na mente dele. Desse jeito, tipo assim, assustador do ponto de vista dele, sabe? Deixa eu tentar colocar um pouco mais pra cá, que eu quero que apareça lá no fundo. Essa série é tipo Black Mirror, sabe? Cada episódio acontece uma coisa, então não tem muita conexão, dá pra ver em qualquer ordem. Mas eu vou assistir na ordem, obviamente, né? Esse é um dos episódios que eu gosto, como eu falei, né? Eu acho legal como que ele começa com a professora. É uma reunião de professores, né? E aí cada um dá uma ideia lá pra melhorar a escola. A professora dá uma ideia de fazer uma máquina de camisinhas pra que introduza a educação sexual aí pros alunos, porque é uma coisa que tá tendo que ser introduzida nessa idade. E aí os outros falam, nossa, você é maluca, querem incitar os alunos a fazerem sexo, como se eles não fizessem e eles não fossem fazer. Eles são muito conservadores e não gostam da ideia dela, e essa nem era a única ideia que ela tinha, nem viram as outras ideias que ela tinha, só por causa dessa ideia da máquina de camisinha, já acabou com tudo, né? E aí vem o professor tarado e dá uma ideia de fazer uma aula de yoga, onde ele vai poder encostar nas alunas e gravar vídeos delas fazendo yoga. Olha que ideia genial, gente! Desestimulando completamente a noção de educação sexual das alunas, deixando elas burras ainda sobre educação sexual, e a gente podendo gravar elas pra poder encostar no corpo delas. Nossa, que maravilha, né? Essa ideia do professor foi completamente aprovada, né? Até porque, fazer o quê? Aí chega o primeiro dia de aula da Nano, ela é aluna nova, né? E ela é introduzida a Nano, ela é maravilhosa chegando lá. Eu sou a Nano, não sei o que, aluna nova, ai, o que eu tô fazendo aqui? Ela finge de burra, como se ela não fosse um espírito. Logo depois vem o professor na sala de aula e pede, eu preciso de 2 alunas pra me ajudar a fazer uma yoga lá que eu vou gravar vocês, a yoga que eu falei do assédio. E aí uma das alunas fica muito aterrorizada já com a presença dele e já aconteceu alguma coisa, né? A Nano se oferece pra ir na aula de yoga e uma outra também, né? Essa outra aluna, eu acho legal o jeito que eles fazem ela amar o professor, porque ele é muito lindo, maravilhoso, só que ele já tem uma esposa e filha, infelizmente. É muito coisa de adolescente isso de ver professor, ele é lindo, quero casar com ele. E a Nano vai na onda, né? Nessa bala de Nano, assim, de tipo assim, vamos lá na aula de yoga, despretensiosamente, né? Como se eu fosse acabar com a vida desse cara. E a professora, ela até cita essa aluna outra que tava já aterrorizada. A professora fala, essa daqui não gosta de fazer também? Acho que é a May. Ela não gosta de fazer yoga também? E a May fala, não, porque não precisa não, por algum motivo. Chega na aula de yoga, o professor grava as duas lá bonitinho, passa a mãozinha aqui e ali, já grava um videozinho, acabou. No outro dia que eles vão fazer yoga de novo, a Nano fala assim, hoje o professor falou que não vai ter e cancelou, então a outra não vai só a Nano. É a Nano que planeja isso, mentindo, falando que não vai ter, né? Chega só a Nano lá, o professor não perde tempo, já começa a dar em cima da Nano. A Nano, espertíssima, você tem certeza, ele vai beijar ela, você tem certeza disso? E vai tentar beijar ela de novo, e ela fala, você tem certeza mesmo? Ela pergunta umas 3 vezes, sabe? E aí ele pega e beija a Nano e tal, e ele pensa que ele tá num relacionamento. Depois vai ter de novo um momento que eles vão ficar sozinhos lá na sala de yoga, e ele já começa a assediar ela direto, não tem nem nada, nem enrolo. Passar a mão aqui e ali e a Nano travada. Você tem certeza disso que você tá fazendo? Porque você tem família, você tem mulher e filha. E a gente foi apresentado pra mulher e filha dele, que são realmente um amor, a mulher dele é um amor, e a filha dele também é um amor, falando que ele é o pai, o melhor pai de todos, numa aula lá que ela teve que fazer uma redação. Ai, meu pai é maravilhoso, não sei o quê. Sendo que nem sabe, né? E a Nano fala tudo isso pra ele não tá nem aí. Faz tudo aquilo de novo, se diverte com ela lá, e aí depois ele chega na casa dele. A mulher dele tá esquisita, e ele já pensa que aconteceu alguma coisa, já tá devendo no bagulho. E a mulher dele dá o celular dele pra ele, e ele fica, que nem percebeu que perdeu o celular. E aí ele falou, onde você achou meu celular? Daí ela falou, não, uma aluna sua veio trazer aqui. A Nano pegou o celular dele e foi levar lá na casa dele. E aí ele falou, que aluna que é essa? A aluna Nano tá lá em cima com a nossa filha no quarto dela, e vai jantar
jantar aqui hoje. E aí ele já tá devendo no bagulho. Já falou assim, não, a Nanon no meio do jantar já começa a falar uns bagulho. Não, porque seu pai é maravilhoso, seu marido é incrível, ele sabe fazer yoga e falou que meu corpo é perfeito e não sei o que. Vixe, já viu, né? E a mulher dele é tão de boa que ela nem conseguiu perceber algum duplo sentido nisso aí que a Nanon tava falando. E a Nanon já se oferece lá. Quer dizer, a mulher dele já pede pra Nanon. Ai, que eu acho que a Nanon também usa os poderes dela. Porque, nossa, muito naturalmente a mulher dele falou: Nanon, por que você não ajuda a nossa filha aqui a fazer lição, já que você é tão esperta? A mulher dele chama a Nanon pra ir lá dar aula pra filha dela, pra ajudar ela na escola. E a Nanon fala: ah, tudo bem, incrível, maravilhoso, né? E o cara já morrendo, porque ele vai ter que lidar com a Nanon o tempo inteiro. E esses caras safados, mano, é sempre assim. Eles gostam de ter um mundinho deles pra eles fazerem as coisas que eles querem. E aí a vida de dia é outra coisa, né? Ai, minha família, ninguém toca, não sei o quê. E a Nanon, ela foi bem na ferida. Isso que eu acho muito genial desse episódio. A Nanon podia simplesmente chegar lá e matar o assediador, né? Mas não é assim. Ela tem que fazer o desconforto do bagulho, porque o cara tem que ter vergonha dos bagulhos que ele faz, tá ligado? E é desse jeito que ele vai ter vergonha, misturando os universos, que pensa que nunca vai se misturar. Então eu acho muito certeiro essa parte do episódio. E aí, o argumento que ele usa no outro dia, ele faz a Nanon, tipo assim, ele ameaça a Nanon, porque ele gravou os vídeos disso tudo. Não sei se eu falei isso. Toda vez que ele pega as alunas, ele grava, porque ele gosta de ficar vendo depois e ele usa isso pra ameaçar as alunas. Porque querendo ou não, pai, que não faz sentido nenhum, porque se ele vazasse esses vídeos, a vida dele tava acabada igual. Isso é muito real de homens assediadores, porque quer jogar essa coisa de que vai acabar com a vida da menina, se expor tudo que ela faz, e porque também, né, de um ponto de vista machista conservador, no final das contas a vida da menina seria mais destruída do que o do cara, né, porque depois pra recuperar, o que a gente mais tem é exemplo de homem assediador que depois tem a vida restaurada, e as mulheres estão sempre aí sequeladas com as coisas que acontecem. Então, tipo, só que nesse momento a Nanon já não tá nem aí, porque a Nanon é muito superior. Aí ela pega e manda um áudio pra ele, dele falando assim, ela falando pra ele, né, aquela parte que ela perguntou, você tem certeza disso? Você tem família, não sei o que, ela gravou tudo isso e ele falando, então, ou seja, ele já confessou em áudio, e tá gravado, que ele é um assediador desgraçado, e a Nanon usa isso contra ele. Acho maravilhoso. A filha dele tá com um namorado dela, olha que loucura que ela faz, porque na hora que a mãe chama ela pra dar aula pra filha, ela fala, pode até chamar seus amigos que eu dou aula pra eles também junto, eu não vou cobrar nada mais. E a filha não é boba, chama o namoradinho pra ela dar aula junto. E aí a Nanon chega pra dar aula e fala assim, vocês querem ter aula em outro lugar? Que eles já estavam se pegando quase. A Nanon deixa a criança com o namorado dentro de um hotel e grava a relação que eles estão tendo ao vivo e mostra pro pai. Enquanto isso, o pai tá preso na sala de yoga e ela tá forçando ele a dar a senha do computador pra ela apagar os vídeos enquanto ele vai lá salvar a filha. É muito interessante. Ele não tem outra escolha, né? Ele vê a filha lá tendo relações junto com o namorado que fala sobre não ter camisinha, ou seja, já tem um negócio ali do começo do episódio que a professora tava falando da máquina de camisinha que precisa porque essas crianças estão todas loucas, elas precisam de educação sexual na vida, porque querendo ou não, incentivando ou não incentivando elas fazendo sexo, eventualmente elas vão fazer sexo. Acho legal o jeito que isso volta no episódio. E aí o pai, ele dá a senha pra Nanon, né? Já mostra ele dirigindo lá em direção ao hotel pra dar um pau no namorado da filha. E aí nisso, a Nanon, em vez de apagar os vídeos, ela pega todos os vídeos dele com todas as alunas e vaza. Ao mesmo tempo que isso é zoado, porque acaba com a imagem das outras alunas, é o certo a se fazer no momento desse. Esse cara precisa ser denunciado. E ela também foi abusada, então ela tá no direito dela, né? Eu esqueci de falar que uma das alunas lá do começo, a que tava com medo do professor já, ela foi abusada por ele e estava grávida. E tem uma cena que eu gosto muito dela indo lá na professora perguntando assim, ah, eu tenho uma amiga que tá grávida, eu não sei, ela não sabe o que fazer. E a professora fala assim, não tem problema, a professora já sabe que ela tá falando dela mesma, né? E fala, eu posso levar você pra fazer aborto, porque ela tava pedindo direções, né, de onde que faz aborto. E aí a menina fala, não tô falando de mim. Aí ela surta e sai. E é meio triste essa cena. E aí a Nanon tava escutando lá de fora e ela fala, se você quiser, eu posso te levar pra fazer aborto num lugar. E aí no final do episódio ela fala pra professora que ela vai dar um tempo da escola. Eu não sei se é por vergonha de ter vazado os vídeos ou porque ela realmente não fez o aborto e vai ter a criança, ou porque ela fez o aborto e tá tendo que pensar, sabe? Eu não sei. Mas não é sobre isso o episódio. E aí vazou até vídeo de outros professores que a gente nem imaginava, diretor, sei lá. Até que faz um pouco mais de sentido até porque eles não querem que elas tenham educação sexual, porque quanto menos espertas elas forem, mais fácil de abusar, né? É interessante, no final das contas, esse episódio mostra como que é fácil abusar alguém. Não como se fosse um tutorial, mas tipo assim, mostrando como que os homens estão sempre controlando tudo, até na hora de fazer chantagem. Os vídeos que são literalmente provas do abuso que eles fizeram, dos crimes que eles cometeram, podem funcionar como arma de chantagem contra a vida das meninas. Tipo assim, é bizarro. Ao mesmo tempo tem essa coisa de fazer, o meu pai é perfeito porque ele é o melhor pai de todos, e aí esse pai é um abusador desgraçado, que quando tá lá na reunião dos professores finge que é muito conservador, porque não sei o quê. E ele é um dos que nem ficam contra a ideia da professora de fazer a máquina de camisinha, só que claramente ele não concordaria
sabia, né? Porque ele mete essa ideia aí por cima de fazer um negócio de yoga abusador. Mas o ponto é que, tipo assim, todo mundo tá ali fingindo que é conservador e não, porque as crianças não podem ser pervertidas, quando embaixo dos panos todo mundo ali é perverso e tá sempre abusando das meninas. Esse é o final do episódio. Eu gosto muito do jeito que a Nano some no final, né? A Nano, ela tá dando risada. Ai, a risada da Nano também, esqueci disso. Todo episódio tem essa coisa dela dar essa risadona. E eu sempre fico esperando quando eu tô assistindo os episódios, quando é que ela vai dar essa risada, porque a risada pra mim é o momento que ela basicamente concluiu o plano dela e ela já tá, tipo assim, com a faca e o queijo na mão pra terminar o plano, e ela já tá dando risada, que ela tá sempre em vantagem a pessoa que ela tá, né, fazendo as coisas ali no episódio. Eu acho muito legal. E aí no final do episódio, né, o professor vê ela na multidão e ela desaparece quando passa alguém na frente. Eu acho muito legal essa montagem. Também tem essa coisa, se eu não me engano, cada episódio é dirigido por uma pessoa diferente. Então, tipo, ao longo da temporada, a estética dos episódios vai mudando bastante até, e eu acho muito interessante todas as visões de cada um, né, é bem legal. É esse tipo de série, sabe? Por isso que alguns episódios eu não gosto tanto quanto outros. Esse é um dos que eu gosto, como eu falei, mas não é o meu favorito da primeira temporada. Ainda vai ter aí os que eu acho mais legal, e eu vou esperar chegar até lá pra falar mais sobre. Esse foi o primeiro episódio. Tô muito ansiosa de estar vendo de novo, faz tempo que eu não vejo essa série. Eu lembro de ter assistido com a minha mãe um tempão atrás, e foi uma diversão pra gente. Foi um momento muito bom que a gente teve com essa personagem que é muito carismática e ela é muito icônica, que é a Nano. Muito maravilhosa também. Ela atua muito, essa menina. Infelizmente não conheço muita coisa dela, sabe? Eu queria que tivesse mais coisa. Não sei se ela aparece nessa nova série Garota de Fora Recomeço, sabe? Mas eu sei que ela ainda vai estar na segunda temporada. E eu tô muito ansiosa pra chegar até lá de novo, sabe? Revisitando tudo isso. É isso, galera. Esse foi o vídeo. Tô aparecendo vídeos recomendados aí, não sei do que. Deixa um like nesse vídeo, compartilha aí pros seus amigos e tal. Comenta alguma coisa aí embaixo. Recomenda outras séries pra mim assistir também. Acho que eu já falei. Mas basicamente é isso, galera. Muito obrigada. Um beijo.